paz do Senhor para todos meus amados irmãos e ouvintes que nos acompanham a cada partícula da Palavra de Deus. Quero aqui pedir oração em favor do nosso pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba. É carente das nossas orações e os trabalhos que estão nas mãos dele para que ele venha executar debaixo da vontade de Deus. E por ele nos enviou para a Ilhandra o pastor Rosildo, que está pastoreando e também é carente. Precisa das nossas orações para quando for tomar decisões, mudanças, e Deus esteja com ele, aprovando. A todos meus queridos e amados irmãos em São Paulo, Belenzinho, ao setor 31, Ministério de São Miguel Paulista, Ministério do Madureira, a todos meus amados e queridos familiares, meus filhos e netos. Hoje quero falar a respeito de que quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Disse Jesus que quem vai a ele, não importa a nacionalidade, a cor, não importa a sua natureza pecaminosa, não importa se é rico, se é pobre, mas que de maneira nenhuma, ele não lança fora. Ele não faz acepção de pessoas, que tem pessoas que quer ser atraído ou que quer atrair aquilo que vai satisfazer para o seu ego. Mas Jesus não é assim. E a palavra de Deus, a qual o evangelista, o apóstolo, São Mateus e também Marcos e João. João, ele registrou também as palavras de Jesus, mas nesta parte aqui, a qual vamos aqui abordar, a mulher de Cananeia, Mateus aqui ele fala e Marcos também, não sai fora. Pode mudar alguma maneira de expressão de palavra. Diz o texto: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Então Jesus respondeu e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu queria comentar aqui a respeito dos passos que essa mulher, para conseguir a benção, ainda que Jesus, a maneira que ele se expressou com ela, ele não lançou ela fora de tudo. Ele esperou ver a atitude dela, o comportamento dela, se ia ter aprovação. A palavra de Deus diz o seguinte, né? Que para falar com o presidente, para falar aí com o prefeito da cidade, com o patrão, alguma autoridade do governo, precisa até marcar hora. E em muitos casos, acaba a pessoa ainda não sendo atendido. Então, o que acontece? O Ibope e a fama e a mídia de Jesus era anunciada por toda a Palestina. E aí, pelos termos de Tiro e Sidom. Isso aí, quando nós observamos na geografia bíblica, ali no Mar Grande, tem Sidom da Fenícia e Sidom de Tiro, porque a Fenícia ficava próximo aí de Tiro e de Sidom. Também estava ali perto, as proximidades, tinha muitas regiões. Tinha Siquém, tinha a Filistia, tinha Edom, tinha Amon, tinha a Síria, Damasco. Tudo aí em volta e algumas cidades aí. Maanaim, Gilboa, Azor, Dan. E olhando aí o mar aí esse mar grande, e de um lado o mar grande e do outro lado o deserto da Síria e o deserto oriental. E para atravessar não era fácil. Nós vemos aí em Quitim, que conhecido como Cripe, na cidade de Cripe, mais para cima do mar, nós vamos ver lá a parte correspondente ao Eufrates, ao rio. Amate, cidade muito também falada, né? E diante disso, uma das cidades muito faladas é Damasco. Agora, Tiro, Sidom, Fenícia, todos esses é bem falado, né? Mas nesse deserto de Becerra, temos aí a região da Gaza, Chicagre, Hebron, Gate, tem aí a região da Filistia mais para baixo, aí da Fenícia e de Tiro e Sidom, fica mais para baixo de Siquém, a cidade de Siquém. Então todos esses processos aí no reino do tempo do rei Davi, e nós vemos também que já as terras das 12 tribos, aí temos nessa região toda aí espalhada os 12
filhos de Jacó, representando cada um agora aí uma cidade. Nessa região aí que cresceu e hoje tomou um outro rumo dentro aí, de acordo com a população foi crescendo, a Sicília, Irã, Iraque, Arábia, Egito, tudo isso aí foi e crescendo mais cidades. Mas a fama de Jesus e o ibope dele, e a mídia de Jesus, era anunciada por toda a Palestina. Quando nós observamos no capítulo 7 de Marcos, diz o texto aqui, aí que ele registrou, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando em uma casa, não queria que alguém soubesse. Ele não queria. Jesus entrou em uma casa, não fala aqui de quem era a casa. Mas ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Talvez ele queria ficar mais sossegado, tranquilo. E ele disse que ele era a luz do mundo. Então ele, como a luz do mundo, ele diz o texto que ele mais não pôde se esconder, porque onde a luz brilha, traz luz às trevas. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar, olha, a mulher ouvindo falar dele, foi e lançou a seus pés. Entenda bem, a mulher ouviu falar, e por toda a região da Palestina, o que mais se falava no momento era da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Quando observamos em Mateus, no capítulo 15, narra aí, né, aqui, e indo ele, né, aí para os termos de Tiro e Sidom, a mesma coisa aqui, olha, narra o texto. Mateus narra a maneira da mulher ali, essa mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, ela aqui, ele não fala que ela ouviu falar, Mateus, mas Marcos registrou isso. Agora, quando falamos termos de Tiro e Sidom, Sidom era uma cidade ao norte de Tiro, no Mediterrâneo dos cananeus. Tiro, a antiga, ou antigo, posto marítimo da antiga Fenícia, no Mediterrâneo, entre Beirute e Monte Carmelo. Quando a palavra de Deus registra aqui no livro de Gênesis, vai registrar o seguinte, no capítulo de Gênesis 10, 19, diz assim, e o termo dos cananeus, desde Sidom, e indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adama, e Zeboim, até Laza. Quando aqui mostra esses termos da cidade, aí eu sempre falo para algumas pessoas que é bom conhecer geografia bíblica, não só bíblica, mas a geografia no geral, no ponto geral, pelo menos em algumas cidades. E aqui, Tiro de Sidom era uma cidade ao norte aí, do Mediterrâneo, na terra dos cananeus, né? Agora, Jesus anunciou e fez maravilhas em Tiro e em Sidom. Diz a palavra de Deus que essa cidade por onde ele passou, diz o texto que então começou ele a lançar
em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se havera arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos dos que seriam arrependidos com saco e cinza. Aí ele vem falando de Capernaum, cidades que se ouviram, mas não deram crédito àquilo que Jesus falou. Aí ele agora, chegando a essas cercanias, quando fala cercanias é em volta da região, aí não pôde se esconder, porque a luz do mundo ela vai brilhar. Agora, a respeito de uma mãe, o sofrimento de uma mãe, essa mãe, ela sai, quando ela soube que Jesus ia passar, aí ela sai ao encontro de Jesus. Ela ouviu que Jesus ia passar pelaquela região. E tendo um problema em casa, diz o texto que ela ouviu falar de Jesus. Entenda bem, quando a pessoa ouve falar de Jesus, tem pessoa que até ouve. Tem pessoa que o ouve por respeito, mas não dá crédito. Mas vai ter aquele que ouve, vai parar para avaliar e vai crer no Filho de Deus. Essa mulher, ela, nação dela, não era judia, era uma cananeia. Mas ela ouviu falar de Jesus. Aí ela vai e lança aos pés. Pedro, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Lá no capítulo 5, ele fala assim, Pedro. E a maneira que Pedro se expressa aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A maneira de Pedro agora se expressar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando agora sobre ele toda a vossa ansiedade. Então assim, essa mulher, ela lançou toda a sua ansiedade diante de Jesus. Ela era uma mulher grega. Jesus, com todo o povo da Palestina, conhecia e também falava o grego. Ela era aí dessas regiões de Ciro da Fenícia, de nação ela era. Diz aí o versículo 26, que ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão e deitá-lo aos cachorrinhos, quer dizer, dá para uma pessoa de outra nacionalidade, porque Jesus ele veio para os judeus segundo as profecias, que eles aguardariam o Messias vir ao mundo. Aí o Messias veio, o verbo se fez carne. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, Jesus Cristo. Ele veio para só dar, como desde o início Deus deu a palavra,
Jesus, ele se pôs como que ele é a palavra e o Espírito Santo está nos conduzindo pela palavra, a palavra de Deus. Então, ora bem, havia na Fenícia da Síria e também a de Cartago. Havia também aí a Fenícia da Síria e também de Cartago. É Fenícia de Cartago. Mas uma mãe rogava. O que precisamos entender que tinha uma mãe que estava rogando. Diz o texto. A maior bênção que podemos pedir é para os nossos filhos, principalmente hoje. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Provérbios, nós vamos entender, aqui ensinando Provérbios, assim, dessa maneira: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. E quando observamos também no livro do Gênesis, nós vamos entender aí no capítulo de número 24, a palavra de Deus, ela vai nos refletir desta maneira. Olhe bem, 24, o verso de número diz assim: e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vaca, prata, ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, e o meu senhor, depois da sua velhice, lhe deu tudo quanto tem. Então, vemos que quando Deus falou para Abraão sair do meio da sua parentela e prosseguir a terra com a qual ele ia dirigi-lo, depois pediu para Abraão: Abraão, anda na minha presença, sede perfeito. Abraão prosseguiu das palavras de Deus e prosseguiu avante. E aqui diz o texto que Deus abençoou grandemente a casa de Abraão. Então entenda bem. Mas essa mãe, que exulte o espírito imundo, que dirigia vidas e torna em verdadeiros, agora, santuários do Altíssimo. O espírito das trevas, eu não costumo dizer o diabo. E sempre vou estar relatando que o diabo não é onipresente. O diabo não é onisciente. E o diabo não é onipotente. Por ele não ter essas características do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, eu não posso atribuir tudo ao diabo. Mas eu me apego com as palavras de Paulo, lá no livro de Éfesos, a qual ele relata que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. E a nossa luta é com quem? Com quem é a luta que nós devemos estar lutando e falando? Porque obras do diabo, obras de Baal, ou filhos de Belial, ou de Moleque, ou Moloque, a esses deuses de cada nação, diz o texto que no capítulo 6, verso 12,
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra quem? Principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu atribuo a essa qualificação de espíritos demoníacos que atormenta o ser humano. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio para desfazer toda a obra. Está escrito que desfazer toda a obra do diabo. Mas obra do diabo é aquela que representa na minha, na tua vida, e que temos o bem e o mal. Aí você escolhe a quem você vai servir, ao bem ou ao mal. Quer ver, pisa no calo de alguém para ver como ele vai se manifestar. Aí você vai saber se ele é lobo ou é ovelha. Então, diz o texto que nós agora, a partir do momento que passamos agora a crer no Salvador, ter Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, então agora Ele faz morada em nós. E diz Paulo aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Já apóstolo Pedro diz que nós somos casa espiritual. Nós não podemos, como disse Jesus, de uma fonte sair água doce e água salgada. Não tem como. E também não tem como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Tem que escolher. Não pode estar em cima do muro. Uma hora você é de Deus, outra hora você pratica maldade, pratica o mal diante do teu próximo. Então não dá para entender isso. Uma hora você está odiando, outra hora você está amando. Outra hora é fácil ficar irado, com raiva, com rancor, com mágoa. Essas coisas, quem está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas que pertencem à qualidade de um diabo é um espírito das trevas. E se darmos lugar, nossa vida vai se tornar diabólica. Até com essa palavra me chamou a atenção quando se fala da sabedoria do alto e a sabedoria terrena que Tiago fala, que a sabedoria terrena é diabólica. E Paulo falando que para a igreja, para quem é homem natural, ele não entende as coisas do homem espiritual, e do homem espiritual ela se discerne por si mesmo. Mas aqui diz o texto em 1 Coríntios capítulo 3, tem aqui um texto para lermos. 1 Coríntios 3 diz assim a palavra de Deus: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo.
se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça louco para ser santo. Aí, por quê? Paulo falou aí porque lá tinha os gregos com a sabedoria, mas era a sabedoria do homem natural. E eu não vou me apegar nesse texto que estamos falando, de quem vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Mostra a palavra de Deus que quando o povo pecou diante de Deus, Moisés estava lá no Monte Sinai, falando com Deus, orando. E o povo viu que Moisés estava demorando, aí chamaram o sacerdote Arão e falaram para ele dar solução, que não ia ficar mais esperando não. Aí um líder ausente é igual quando o dono da casa não está, os ratos cirandeiam dentro da casa. Diz o texto que logo ele falou, o que é que vocês têm aí? Tira todos os pingentes aí das orelhas das mulheres, das crianças, onde tiver pingente aí, que naquela época se usava muito ouro. A facilidade de extrair o ouro era fácil na época, né, como hoje. Aí tiraram e fizeram o bezerro de ouro. Aí depois Moisés roga a Deus para perdoar o povo. E para perdoá-lo, aí Deus fala para Moisés assim, a alma que pecar, essa morrerá. A mesma coisa aconteceu lá no cativeiro, quando foi levado o jovem Daniel com seus amigos. O povo pecava, andava errado, aí Daniel vai e suplica, intercede pelo povo. Mas aqui a mulher, por ser grega, não tinha parte, não tinha quem intercedesse por ela. Mas ela enfrentou os obstáculos, todos os impedimentos que ela, para chegar até Jesus, ela enfrentou uma montanha na maneira simbólica de falar, ela encarou. E eu quero relatar esses 5 passos que ela deu para receber a vitória e a bênção. Essa mulher grega, Ciro da Fenícia, não era judia. E Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Escute bem, quando olhamos Davi no livro de Salmos, no verso de número 34, 4 diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o livrou, ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa. Quando olhamos ele no Salmo 50, ele diz assim, Salmo 50, ele se expressa também assim, dessa maneira. Olha bem, escute. O verso 15 diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca. Já Jeremias, ele diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus, ele ensinou também, até agora não pedis,
mas se pedires, recebereis. Essa mulher não foi diferente de tudo que o salmista, de tudo que Jeremias e até mesmo Jesus havia falado para o povo. Ela não se deixou abater. Aí no verso de número 20, diz o texto, né? Capítulo 17, verso 20, diz o texto assim: E Jesus dizia, por causa da pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada será impossível. Aí ele diz assim, essa casta de demônio não sai e não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Mas essa mulher, ela encarou o monte da impossibilidade. Ela encarou. Ela praticamente, é o que Jesus falou aqui, se disserem para esse monte, passa-te para colar, o monte passará. Ela tomou posse. Aí ela enfrentou o monte da angústia. A mãe clamava pela enfermidade, sem desanimar. Eu creio que ela vivia pedindo intercessoriamente, todas as vezes, toda hora, todo momento que lembrava do estado da sua filha. O Salmo de número 88 está registrado assim, olha, Salmo de número 88, diz o texto aí, assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, incline teus ouvidos pelo meu clamor, porque minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da sepultura. E ela já, praticamente, a maneira dela falar, se expressar que a sua vida estava se aproximando da sepultura, quer dizer, já estava desfalecendo. Mas o clamor, que Deus ouviu o clamor do povo ali no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó, e desceu para os livrar, assim diz a palavra de Deus. Então não é diferente na vida dessa mulher, como também na minha vida ou na tua vida. Clama, responder-te-ei. Então ela enfrentou o monte da angústia. Segundo monte, o monte da oposição. Os discípulos diziam, despede logo essa mulher, que mulher chata. Vem aí gritando, incomodando todo mundo. Parece louca. Enfrentar Sanbalate, Tobias e Gesem não é fácil não, viu? Mas tem vitória. Não desanimando, a vitória é certa. Assim como foi com Neemias, a oposição que ele teve que encarar na hora de construir os muros, as portas de Jerusalém, tudo destruída. Apareceu ali os opositores, e com essa mulher, quem foi os opositores? Os discípulos. Aí veja bem, ela encarou o monte da oposição. Terceiro monte, o monte agora da nacionalidade. Era gentia, separada da comunidade de Israel, não tinha direito algum da bênção. Segundo Paulo, na carta de Paulo a Éfeso, lá vai dizer que éramos separados da comunidade de Israel.
Em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, olha bem, eu gosto de ver Paulo falar, eu gosto dessa expressão, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele não fala aqui diabo, não, mas as potestades, os principados, os príncipes, as hostes. Aí ele diz aqui, no verso 12, é que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele agora relata, mas agora, em Jesus Cristo, vós antes estavais longe, agora pelo sangue de Cristo, agora chegou perto. E a barreira que tinha entre nós e Deus, o véu desceu de alto a baixo, foi rasgado. A barreira, a parede foi tirada para nos dar agora acesso para com o Pai. Veja bem, separada, ela estava separada por ser de uma outra nacionalidade. Quarto monte, o monte do silêncio de Jesus. Olha bem, o silêncio de Jesus, uma pessoa quando vem conversar com a outra, pedir uma orientação ou pedir algo e a pessoa fica quieta, veja bem, Jesus, aí no verso 23 de Mateus, diz assim, mas ele não lhe respondeu palavra alguma. A mulher chegou desesperada e ele, como o ditado popular, aos ombros. E o Kiko? Estou pouco ligando. Não estou nem ouvindo. Imagina uma pessoa desesperada e sem ter atenção. Mas ela venceu esse monte do silêncio. O profeta Abacuque estava atravessando também por um pedaço difícil. Ele diz assim, peso que veio o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. O profeta Abacuque se viu numa situação também muito difícil na época, e por essa razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexão, porque destruição e violência estão diante de mim. E há também quem suscite a contenda e o litígio. E por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo. E sai o juízo pervertido. Quer dizer, nem o juiz dava a sentença correta. É igual nós vemos nos dias de hoje. O certo é errado. E o errado é certo. Quem tem que estar preso, fica solto. E quem às vezes não tem culpa, é obrigado a ficar preso dentro de casa. E agora? Mas aqui, a palavra de Deus, o monte do silêncio, quando olhamos aí o Salmo de número 44, vai se expressar assim dessa maneira. Veja bem como o salmista se expressou. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque esconde a tua face e esquece da nossa miséria e da nossa opressão.
suplica de uma maneira que parece que ninguém está ouvindo. Aí Lamentação diz assim, no livro de Lamentação, capítulo 3, 26, aí ele fala assim, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Aí ele disse, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Essa mulher, ela agiu com essa sabedoria. No monte do silêncio de Jesus, ela aguardou. Aí a maneira que Jesus se expressou que não era bom dar o pão aos cachorrinhos, quando ela se expressou que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor, aí Jesus observou bem a maneira, eu vejo até a delicadeza dela falar com Jesus. Se a outra já tinha desistido logo da primeira. Já, olha, quando não deu o crédito, quando gritou e não deu atenção, já tinha ido embora. O ser humano age assim. Mas quem quer receber a bênção, permanece perseverante, clamando, intercedendo, ainda que não tenha mais forças, só gemidos, mas continua intercedendo. Então no monte da adoração, quando ela agora pega aí no versículo 25, né? Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Eu fico pensando, chegar adorando e pedindo socorro. Aí eu lembro do salmista Davi, ele diz assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando olhamos o salmista Davi se expressando assim, que uns confia em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do Deus de Israel. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos de pé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa mulher estava disposta a entregar o caminho nas mãos do Senhor. Ela estava disposta a entregar a solução do problema dela na mão de quem podia resolver, ao ponto de adorar dizendo, socorre-me. Agora, olhando pelo lado do monte da adoração, essa menina que estava moribunda, ela tinha uma mãe que orava, persistia, intercedia, suplicava. Quando olhamos aí no verso de número 27, diz que ele disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí então respondeu Jesus e disse, mulher, olha, a tua persistência, grande é a tua fé. Tinha uma mãe que adorava quando a idade avançada precisa. Quando olhamos no livro de Hebreus, no capítulo de número 11 de Hebreus, relata o seguinte, relata assim a palavra de Deus, e pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, adorou encostado à ponta do seu bordão. Ele adorou.
Adorar a Deus não é quando estamos, eita, na benção, salve vitória. Não. Diz o texto que Jó, quando perdeu tudo, perdeu casa, gado, filho, ele prostrou e adorou o Senhor. Ao ponto de, quando estava no extremo, já com a enfermidade, ele disse assim: o meu Redentor vive. O profeta Isaías, ele diz assim: pode uma mãe até desamparar o filho a qual ela amamenta, mas eu jamais te desampararei. Quando olhamos o profeta Isaías, esse profeta messiânico, no Salmo no capítulo de número 41, ele diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu sou o Senhor teu Deus, e tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Esta palavra é verdadeira e fiel. Antes que houvesse dia, eu sou. E há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus, Ele quer operar na tua vida hoje. Essa mãe, ela tomou posse da bênção. E aí Jesus chega para ela e disse: seja feito para contigo como tu desejas. Quando nós olhamos o salmista Davi no Salmo 37, vai dizer assim, o Salmo 37, deleita também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Assim foi para com essa mulher, essa mulher. Aí Jesus chegou para ela e falou: seja feito para contigo como tu desejas. Quando Jesus falou isso, diz o texto que desde aquela hora a sua filha já ficou sã. Não precisou ele ir lá e tocar na menina. Não importa a distância, o lugar, o país ou o estado, o Senhor está pronto para nos ouvir. Creia nesta palavra. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Shalom. Deus seja convosco.